pela oportunidade, né, de mais uma vez estar aqui, compartilhando a palavra de Deus com todos vocês. E agradecer também a presença de cada um aqui, né, dos irmãos da igreja, os visitantes. Sejam todos, sintam-se bem, né? Aqui na casa de Deus, vocês aí, o casal com a filhinha. A irmã Glauciana também está ali atrás, estão vendo ela ali, ó. Não sei se vocês conhecem ela, a irmã Glauciana está lá atrás, ó. E faz tempo que eu tinha visto ela na igreja, e graças a Deus ela veio hoje. Que possa se sentir bem, né? E Corrinha está aqui também, graças a Deus. Estava sumida uns tempos aí, mas graças a Deus já está de volta. Espero que... E quem mais? Deixa eu ver. Os demais são daqui mesmo, né? A irmã Francisca também já é daqui. E que Deus esteja nos abençoando, nos dando a sua graça, a sua sabedoria, para que nós venhamos estar sempre buscando os seus caminhos, buscando a sua palavra. O mundo que a gente vive, irmãos, é um mundo de lutas. Desde que eu comecei a ler a Bíblia, que a Bíblia me mostra isso. Jesus disse assim: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem quiser salvar a sua vida, quem quiser perder a sua vida, né, por amor de mim e do Evangelho, ele vai encontrar novamente. Então a vida nesse mundo é assim: é uma vida de luta, que é a vida que nós escolhemos, ou é uma vida de comodismo que o pecado oferece. A vida que o pecado oferece, ela parece ser mais vantajosa, né? Porque ela vai economizar as lutas, muitas das lutas na nossa vida, né? No entanto, no final da batalha você vai perceber que essa escolha não vai valer a pena. Não valeu a pena, né? Então só quem tem a palavra de Deus é que consegue enxergar, é que consegue antecipar isso, né? A vida de lutas ao lado de Cristo é muito melhor do que o comodismo que o pecado oferece. Que o pecado oferece, no final, vai ocasionar um prejuízo muito maior do que todas as lutas que nós passamos aqui. Um dia, quando a gente estiver na eternidade, a gente vai poder olhar para trás assim e pensar assim: puxa vida, eu sofri? Não sofri não, nem me lembro. Nem me lembro que eu sofri. Sabia? A eternidade vai ocasionar isso. O apóstolo Paulo fala assim: o peso de glória que Deus tem para nós, né, é incomparavelmente maior do que qualquer coisa que a gente passa. Hoje, nosso sofrimento aqui parece algo insuportável, né? Mas quando a gente estiver na presença de Deus, a gente vai perceber que aquilo era para eu ter sofrido mais. Olha só que raciocínio, né? Às vezes eu fico parando pensando na minha vida e eu acho injusto muitas coisas que eu sofro, né? Aí, quando eu olho para mim mesmo, o raciocínio muda, né? Puxa vida, eu sou injusto, estou sofrendo coisas injustas. Se eu fosse justo, eu receberia coisas justas da vida, né? Então, aí o meu raciocínio volta exatamente para isso, né? Tá difícil, mas pelo que eu sou, eu mereceria que fosse mais difícil ainda. E Deus é tão misericordioso que está me colocando numa situação que, com a graça dele, eu estou conseguindo chegar mais além. Esse mundo, irmãos, não é lugar de descanso. Não pense que você vai encontrar coisas fáceis na jornada da vida. Tem uma música que a gente cantava nos treinamentos da polícia, que era assim: é bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. E é uma música um pouco estranha, né? É bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. Para você fazer treinamento de sobrevivência. E essa música é um reflexo do que é a vida cristã, né? A palavra de Deus mostra que a vida cristã é uma vida de lutas, de coisas ruins, e que, infelizmente, quanto mais o fim se aproxima, mais essas coisas tendem a piorar. E a gente deve refletir da seguinte forma: isso é bom. Isso é bom. Isso é, irmãos, um privilégio que Deus nos dá. Sabia? Nós somos pessoas privilegiadas, irmãos, de estarmos vivendo exatamente nessa época para ver com nossos olhos o cumprimento de todas as profecias da Bíblia. Existiram muitas pessoas na face da terra que gostariam
de estar vivendo nesse tempo que a gente vive. Nós somos pessoas privilegiadas e, segundo, nós somos pessoas extremamente favorecidas por Deus. Eu acredito que nós aqui, que vivemos nessa época, talvez, eu não tenho assim muita dúvida, mas eu acredito que nós somos a geração mais favorecida de toda a história da Terra. A geração que mais teve facilidades ao alcance das mãos. A geração que mais teve luz. A geração que mais tem recursos à sua disposição para fazer o bem, como também para fazer o mal, né? E Deus nos pedirá conta disso. E ao mesmo tempo, a gente precisa abrir os olhos para isso, né? Isso é um privilégio. Eu sempre fico, quando eu vou orar de noite, eu agradeço a Deus por isso. Senhor, obrigado pelo privilégio que me concedes de viver nessa geração, nesse tempo, para ver o cumprimento das tuas profecias. E eu compreendo pela tua palavra que através da tua força eu posso chegar lá. Qualquer um de nós pode chegar lá. Através da força que Deus concede, através da força que vem de Deus. E é esse o nosso objetivo, o nosso ideal, irmãos. Nossa caminhada por nós mesmos é cansativa, é sofrida, mas com a ajuda de Deus ela se torna leve, suave, porque o poder de Deus é o poder que nos dá força para superar tudo, que nos dá força para vencer toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer obstáculo que possa surgir no caminho. Eu quero convidar a todos a abrir as suas Bíblias, você que tem Bíblia aí. Se você não tem, ali atrás tem, viu? Quiser acompanhar na Bíblia, também a gente vai estar gravando. Gabriel vai projetar aqui também, né? Alguns versículos aí que a gente vai abrir. E o verso bíblico que a gente vai ler é Mateus 22. Eu gosto muito de abrir passagens bíblicas, eu vou abrir muitas passagens. Possivelmente você não dê conta de abrir todas as passagens que a gente vai ler aqui, mas se você quiser, né, se aprofundar mais no estudo, eu vou poder mandar para você depois o link desse vídeo da pregação. Você vai poder acompanhar e conferir na sua Bíblia todas as passagens que a gente vai abrir. Eu nunca gostei de ser um leitor superficial da Bíblia, né? Eu sempre, às vezes as pessoas olham a Bíblia, lê um versículo e dizem, pronto, fecha a Bíblia. E ali. E eu nunca me contentei com isso, né? Eu sempre gosto de ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e eu lia 10 versículos e entendia um. Aí eu já sei a receita para entender 2 versículos. E fazer o quê? Ler 20 versículos. Aí eu vou entender 2. E para entender 10 versículos? 100 versículos. Então eu sempre segui essa fórmula, né? Li tudo, não entendia nada, leio de novo. E a nossa vida é assim, né? Para a gente conseguir alcançar, entender algo, a gente precisa escavar. E a palavra de Deus, ela tem um recurso maravilhoso que nos mostra, né, uma realidade profunda e extremamente relevante para a nossa vida, para a nossa experiência nesse mundo. Vamos ler aí Mateus 22, a parábola das bodas, não é isso? Assim, o título da sua Bíblia é esse também, a parábola das bodas. Mateus 22. Deixa eu abrir aqui. Antes de ler, a gente vai orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que está aberta diante de nós. Somos falhos e pecadores, necessitados da Tua graça e agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos concedes, como já foi falado aqui, de viver nesse tempo, termos a Tua palavra diante de nós, de saber que a nossa caminhada é difícil, mas é bom e maravilhoso exatamente que seja difícil, porque assim também foi a Tua caminhada nessa terra. E a Tua vitória é a nossa vitória. Que o Senhor nos dê compreensão, nos dê o preparo, nos dê o Teu Espírito que nos capacita, ó Deus,
a vencer, assim como o Senhor venceu. Em nome de Jesus, amém. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Tudo está pronto. Venham para as bodas. O verso 5. Ele, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para a encruzilhada dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Maus e bons, a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia uma veste nupcial. E perguntou-lhes: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui está, irmãos, a parábola das bodas. Essa é uma parábola cheia de simbolismo, cheia de significado espiritual para a nossa vida, né? As bodas nada mais é do que uma festa de casamento. E quem é que casa com quem? Quando você vai estudar a Bíblia, você percebe que o noivo é Cristo. E quem é a noiva? É a igreja. E aí nesse episódio aí da festa, ele vai chamar, né, os convidados, que é o povo, e o povo não quer vir. E então, aí fala lá que ocorre um incêndio, uma destruição, né? Isso é um simbolismo, né, do que aconteceu com o povo judeu. E Jesus veio, João fala assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E o que foi que aconteceu com o povo judeu em consequência disso? A nação foi destruída no ano 70 pelo rei, pelo imperador do romano, né, Tito. E ele fez exatamente isso, incendiou a cidade de Jerusalém, queimou o templo, tudo que havia dentro. Aí então a parábola continua dizendo que aqueles servos não eram dignos, então vamos chamar outro servo. Quem? Todos que você encontrar. Aí isso daí ilustra a pregação do evangelho para judeus e gentios. E significa exatamente todos, está entendendo? Antigamente o evangelho se resumia ao povo judeu. O povo judeu era um povo exclusivista. Então, quando o povo judeu encerra o seu tempo, aí Deus vai e usa a igreja cristã para levar o evangelho a todas as pessoas, judeus e gentios. E é dessa forma que é simbolizado. E aqui o ponto central da parábola é a hora em que o rei, que a gente sabe que é Deus, né, representa Deus, ele vai percorrendo ali o salão de festa e ele fica observando a pessoa que está sem a roupa adequada para a festa. Esse aqui era um episódio cultural da época da Bíblia, né? Que parecia que o rei dava uma roupa específica para os convidados da sua festa. Eu nunca vi falar, né, que houvesse algum tipo de festa desse em nossa sociedade, né? Geralmente os convidados mesmo é que providenciam a sua roupa para ir, né? Mas na festa aqui, a roupa tinha que ser dada pelo Senhor da festa, pelo próprio noivo. E não era algo opcional. Era algo, pelo que a gente vê ali, obrigatório. Não era isso? Que o rapaz estava lá, não estava com a veste, foi o que aconteceu com ele? Rua. Ele poderia alegar 1000 coisas, né? Poderia dizer, não gostei da roupa, não uso roupa dessa cor, não é assim? Eu tenho a minha própria roupa, tinha centenas de motivos
que seriam válidos, não é assim? Para ele alegar que não usava aquela roupa. Mas nenhum deles seria suficiente para justificar a rejeição da roupa que foi oferecida pelo noivo. Né? Não. Todos aqui estão com essa veste. Só você que não. Então, fora. E agora a gente vai se aprofundar nesse assunto das vestes, né? Na palavra de Deus. Porque vestes, na Bíblia, elas representam obras. Representam ações. Então, na história aqui é basicamente assim. Pessoas que vieram para o casamento e quiseram entrar com suas próprias obras, com suas próprias ações. E o Senhor da festa disse, isso aqui não é aceito. Só é aceito as obras e as ações que eu estou lhe dando. Entendeu? Comunicava isso a pessoa que fosse entrar, dessa maneira entrava. Vamos pegar, por exemplo, as figuras bíblicas, né? Que a gente faz a ligação e compreende o significado disso. Quando Adão e Eva pecaram, lá no livro de Gênesis, fala que eles foram lá e fizeram roupas de quê? Folhas de figueira. Era uma árvore que tinha umas folhas muito grandes, muito bonitas, né? E eles foram lá, fizeram aquelas folhas e se envolveram e se cobriram. Cobriram a sua nudez. Porque antes do pecar, eles não precisavam nem usar roupa. Né? Depois do pecado, aí eles perceberam que estavam nus e a palavra de Deus que eles foram lá e foram atrás de folhas para se cobrir. Mas aí você vê mais uma vez acontecendo a mesma coisa aqui da parábola, né? As roupas que eles escolheram para si não eram as roupas adequadas que Deus queria para eles. E a palavra de Deus diz que Deus foi lá e fez uma roupa para Adão e Eva de quê? Eles sabem dizer aqui? Peles de animais. E agora eu pergunto a você, né? Você prefere o quê? Roupa de folhas ou roupa de pele de animal? Hein? Não vejo facilmente aí as pessoas usando roupa de pele de animal, não. Você não vê não, né? E naquela época também o casal ali deve ter estranhado muito isso, né? Ainda mais porque eles nunca tinham visto um animal morrer. Nunca tinham visto um animal morrer. E de repente eles poderiam ter inúmeros argumentos para dizer para Deus a mesma coisa, né? Senhor, as roupas que a gente fez para a gente é tão bonitas. Aí o Senhor chega para ele e diz, não serve. Só serve a pele do animal. E aqui você começa a entender, Eliabe, senta ali, mas tua mãe ali atrás. Para lá, onde está ela? A pele era específica de que animal, mais uma vez? Do cordeiro, não é isso? Que foi morto. E o cordeiro na Bíblia representa quem? Jesus. Observe mais uma vez aí o simbolismo da parábola. Né? As roupas feitas por Adão e Eva, de peles de animais, representam as obras humanas. As roupas feitas por Adão e Eva de folhas, representam as obras deles. Representa a tentativa deles de cobrir a sua nudez. Não é assim? E a pele de animal representa o método que Deus usa para cobrir a nossa nudez. Olha, mais uma vez, mais adiante um pouquinho, né? Não é envolvendo roupas, mas é envolvendo oferta. Deus pede uma oferta a Caim e Abel. E Caim vai lá e oferece uma oferta de frutas. A palavra de Deus diz assim, né? Caim, ele era lavrador. E ele fez uma oferta bonita de frutas. E levou para Deus. E Abel foi lá e levou uma oferta de um cordeiro. E um animal. E a palavra de Deus diz que Deus se agradou de quem? De Abel, do cordeiro. A gente lê isso na maior naturalidade, né? Mas qualquer um de nós acharia mais bonito uma oferta de frutas. Qualquer um de nós. Porque a oferta do cordeiro seria algo ali cheio de sangue, né? Não é isso? Eu me sinto, particularmente, eu me sinto muito melhor quando eu vou na Feira da Fruta do que quando eu for no Matador.
a feira da fruta é um ambiente mais agradável do que o matadouro. No entanto, Deus se agradou de Abel quando ele matou o animal para trazer. E a gente precisa entender o contexto, o significado de tudo isso na Bíblia, né? Você vê que aí aparece o episódio das vestes. Quero que você abra comigo agora uma passagem em Isaías. Olha só que verso interessante. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Observem que ele fala aí justiças. O que é justiças na Bíblia, né? Justiças são as nossas tentativas de fazer o que Deus quer. Nossas tentativas de obedecer a Deus. Esse versículo ele está dizendo que toda nossa tentativa de obedecer a Deus é igual ao quê? Uma roupa imunda. Todas as nossas tentativas de tentar, que a justiça é isso na Bíblia, né? Tem um versículo lá em 1 João, que é um versículo bem conhecido da Bíblia, que ele diz assim: filhinhos, não pequem, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele nos perdoará os pecados e nos purificará de toda injustiça. Essa é a palavra que aparece lá, né? Injustiça. Então, esse versículo, ele associa injustiça com pecado. Automaticamente, se injustiça está associado com pecado, então justiça está associado com obediência. Se injustiça está associado com transgressão da lei, então justiça está associado com obediência à lei. É isso que está escrito também no livro de Salmos, Salmo 119, versículo 172. 119, verso 172. Abriu aí, Gabriel? Salmo 119, 172. Olha só o que diz esse verso aí, ó. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Meus irmãos, a lei de Deus é justiça. Nossas obras também são um tipo de justiça, porque Isaías fala o quê? Todas as nossas justiças são iguais a trapos imundos. Então, por aí você começa a entender a parábola das bodas. Aquele rapaz que entra na festa, é como se aquela festa de casamento fosse o céu, está entendendo? Fosse o céu, a entrada no céu. E aquele rapaz que entra lá e não está com a roupa adequada, é como se ele estivesse querendo entrar no céu com a sua própria justiça, com as suas próprias obras. E Jesus chega lá para ele e diz assim: olha, fora, rua. A única maneira de você entrar aqui nessa festa, a única maneira de você entrar no céu é por meio da minha justiça, não da sua justiça. E isso é o que o Evangelho ensina, irmãos. E é interessante esse versículo de Isaías, porque ele não dá nenhuma brecha para mim e para você. Ele fala assim: todas as nossas justiças. Eu e você sabemos o que significa todas, né? Todas significa nenhuma. Não existe nada, por melhor que você faça, que possa lhe recomendar alguma coisa a Deus. É interessante isso, que eu já vi acontecer na igreja, né? E pessoas virem à igreja e aparecer a oportunidade dela se batizar, e ela diz assim: não, mas eu ainda estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Não, eu só quero me batizar quando eu parar de fazer isso, quando eu deixar de fazer aquilo. Aí sim eu vou lá e me batizo. Esse é um pensamento muito perigoso. Ele parece ser um pensamento certo, né? Mas ao mesmo tempo é um pensamento perigoso. Que você vai achar que você vai conseguir se qualificar para servir a Deus. E a palavra de Deus fala que toda nossa tentativa de fazer alguma coisa boa
para Deus é imundície. Qual é o conceito certo da pessoa que entrega a vida a Deus? Senhor, eu estou aqui do jeito que eu estou. E eu peço que o Senhor, não é, transfira para mim a tua justiça. Foi exatamente para isso que Jesus veio à terra, né? Ele não veio só morrer em nosso lugar, para nos dar a vida nesse lugar. Ele veio para transmitir a justiça dele para nós. Transformar a gente em pessoas justas. E isso só pode ser feito pelo poder dele. Tentativa nenhuma nossa pode alcançar esse ideal. Só o poder de Deus é que pode tornar uma pessoa injusta numa pessoa justa. Uma pessoa impura numa pessoa pura. Porque aí se você dissesse assim, não, eu vou me batizar porque eu consegui parar de fazer aquilo, eu consegui deixar aquilo. Você vai encontrar mérito em si mesmo. Não existe mérito em nós mesmos. O mérito só tem em Cristo. Você precisa confiar nele para que ele retire de você toda a sua tentativa de querer obedecer a ele pela sua própria força. Porque isso jamais será aceito por Deus. A única justiça que Deus aceita é a justiça de Cristo. A única obediência que Deus aceita é a obediência de Cristo. E essa parábola, ela nos ensina que essa justiça e que essa obediência, ela pode ser nossa se a gente deixar. Mas ela pode não ser nossa se a gente preferir seguir a nossa própria justiça. Se seguir a nossa própria compreensão. Essa figura da roupa, ela aparece diversas vezes na Bíblia. Eu estava me recordando quando eu estava abrindo esse versículo, né? Eu me lembrei de alguns personagens bíblicos. Por exemplo, José. Ele era filho de Jacó. O filho mais novo de Jacó, o caçula. E a Bíblia diz que Jacó, ele fazia o que para José? Quem lembra aí? O que era que Jacó fazia para José? Uma túnica, uma roupa. Olha aí, mais uma vez a figura da roupa, né? Lá, a túnica de José, ela aparece num sentido físico. Mas quando você vai ler a Bíblia, você vai perceber que aquela túnica também tem um sentido espiritual. Era como se José fosse o único filho de Jacó que estava coberto por algo que os outros não tinham. E representava aquela túnica. E é interessante que aquilo despertou raiva dos irmãos. Porque José tinha algo que eles não tinham. E esse algo que eles não tinham era a justiça de Cristo nele. E os irmãos ficaram com raiva. Foi o que os irmãos fizeram. A palavra de Deus diz que eles foram lá, tiraram a túnica de José, molharam num balde de sangue e mandaram para o pai. De volta. E José foi desprovido da sua túnica. Era como se José tivesse agora desamparado de Cristo. Era um sentido simbólico daquilo, né? Tirou a túnica, ele ficou sem estar coberto pela justiça de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que logo que José chega no Egito, ele vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E diz que ali na casa de Potifar, José recebe outra túnica, que era a túnica do mordomo. Porque José, ele era mordomo da casa de Potifar. Ele era mordomo. E ele recebeu a túnica do mordomo. Mas o que é que acontece? Em determinado momento aparece uma mulher e agarra o quê? A túnica de José. E faz o que com ela? E arranca ela de José. Olha, observa mais uma vez o episódio se repetindo, né? José recebe a túnica do pai, os irmãos tiram. José recebe uma túnica de Potifar, a mulher tira. E a terceira vez que acontece isso, quem coloca a túnica em José é quem? O próprio Faraó. Está escrito lá no livro de Gênesis que Faraó, assim que ele empossou José no cargo, né? Ele fez com que José recebesse uma túnica de linho fino. E dessa vez, ninguém mais tirou a túnica de José. Você observa mais uma vez aí a figura.
Isso na Bíblia chama-se tipologia, né? Que é algo que você lê a princípio, parece ser uma coisa natural, quando você vai entender o princípio, é uma coisa que tem significado espiritual. Quando você vai ler o Apocalipse, abra a sua Bíblia aí, abra aí, Gabriel, por favor. Apocalipse, olha só o que é que diz aí, Apocalipse capítulo 7, verso 14. Ele vai projetar aqui para a gente ver Apocalipse 7, verso 14. A roupa que Faraó deu a José era o quê? Linho fino, não é isso? Olha o que está escrito em Apocalipse 7,14. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavar as suas vestiduras. Não é essa passagem não. É Apocalipse 19. Apocalipse 19. Vai, abra aí, Gabriel, por favor. Apocalipse 19, verso 8. Está aqui o verso. Apocalipse 19, verso 8. 19, aí está 18. 18, verso 8. Apocalipse 19, verso 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Mais uma vez aí a Bíblia está associando roupa com ações. E nós vimos aqui que as nossas ações diante de Deus significa as roupas de uma pessoa impura. E que as ações de Cristo para Deus significa a veste nupcial. Observe como vestes está associado com justiça. Outro episódio bíblico aconteceu com Elias. Lembra que Elias, ele usava uma capa. Inclusive, Elias, ele tirava essa capa quando ele queria abrir o rio Jordão. Aconteceu na Bíblia, né? Você tem registrado lá. Se eu não me engano, é 2 Reis 2. Ele tira a capa e ele dobra a capa e ele bate no rio Jordão. E o rio Jordão se abre. E ele entra no meio do rio Jordão, em seco, né? Acompanhado com Eliseu. E enquanto eles entram, ele vai e pede a Eliseu, né? Peça alguma coisa que eu lhe dê. O que é que você quer que eu lhe dê? Quem sabe dizer aqui qual foi o pedido que Eliseu fez para ele? Vocês estão lembrados aí, né? Ele pediu porção dobrada do teu espírito. Assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Aí Elias responde assim: você pediu uma coisa difícil, mas se você me ver, na hora que eu estiver subindo, você vai ser concedido. Aí a palavra de Deus diz que eles foram andando e caminhando, e de repente apareceu um carro de fogo, com carruagem de fogo, cavalos de fogo, e arrebatou Elias de Eliseu. Mas a Bíblia, a mesma passagem, fala que diz que na hora que Elias está sendo arrebatado, ele solta o quê? A sua capa. E a capa é um símbolo de que agora Eliseu está com o mesmo espírito que estava em Elias. E mais uma vez você vê a figura, né? A capa representando isso, entendeu? No livro de Apocalipse, fala de uma igreja, fala de um povo que anda nu. Já viu essa expressão na Bíblia? Já viu? E Deus chega para aquele povo e diz assim: aconselho a você que faça o quê? Que compre de mim o quê? Vestes. Que povo é esse? Está lá em Apocalipse 3. Se você quiser ver, abra aí, para você ver. O povo que anda nu. Apocalipse, capítulo 3. E aí, Isaac? Olha, Apocalipse, capítulo 3.
Estou já terminando, viu, irmãos? Você acompanha aí o raciocínio, que a gente vai concluir. Esse assunto das vestes é muito interessante. Capítulo 3, verso 18. Ele diz assim: aconselho-te, 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Então aqui não é só vestes. Além de veste, fala de ouro e fala de colírio. E é interessante que essa igreja é uma igreja que quem está de fora percebe que é uma igreja que está nua. Mas eles mesmos se dizem que estão vestidos. Ela é uma ilustração um tanto reflexiva, um tanto estranha que a Bíblia nos mostra, né? Mas as pessoas ali tivessem com as roupas tudo rasgadas, né? E se você observar bem, geralmente alguém que está com a roupa com algum defeito, com alguma coisa, ela mesma não percebe. Se alguém não for lá, não é assim? Dizer, ó, fulano, ó, tua saia está rasgada aí, ó. Geralmente acontece com o homem também, ó. E se uma pessoa não for de fora e mostrar, ela não vai perceber. E nesse caso aí dessa igreja aí, que representa a nossa igreja, diz que Deus mesmo percebe a nudez da igreja e diz, olha, você precisa comprar a roupa de mim. Mas um verso antes você vai ver que ele diz assim, não, eu já sou rico, eu já tenho tudo, eu já tenho abundância, não preciso de coisa alguma. O que a palavra diz, né? Não preciso de coisa alguma. Mais uma vez aparece a mesma figura da parábola. O homem chega lá com as roupas dele, você não precisa de nada, você precisa trocar de roupa. Deixar de lado a sua roupa e pegar a roupa que eu estou lhe oferecendo. E isso, na Bíblia, representa isso. Você precisa deixar de lado a sua tentativa de me obedecer. E você precisa se apropriar da minha obediência, que ela já vem pronta. Eu venho só lhe dar essa obediência, para que você seja justo, para que você seja obediente a mim. Eu quero que você leia comigo agora o que está escrito em Filipenses 3, verso 7. Filipenses, para a gente concluir aqui o estudo sobre as vestes. Filipenses 3, verso 7 ao 9. Verso 7 ao 9. Olha só. Isso aí é Paulo falando, né? Verso 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. E o verso 8: sim, deveras, coloca aí o verso 8 também. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. E o verso 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Só até o 9 mesmo, né? Esse versículo aí resume tudo o que o Evangelho ensina sobre essa questão de roupa, de justiça. Paulo, nessa passagem de Filipenses aí, ele esboça, né, tudo que ele era. Ele diz assim: se você procurasse na minha igreja lá, uma pessoa que obedecesse a Deus, essa pessoa era eu. Uma pessoa que fosse estritamente criteriosa em regras e em normas, essa pessoa era eu. Aí ele disse: mas quando eu conhecia Cristo, o que foi que eu fiz com isso? Peguei toda essa minha fidelidade, toda essa minha obediência e fez o que com ela? Tratou aquilo como, a palavra que ele usa aí é refúgio. O que é refúgio, Leda? Refúgio.
Refúgio é a borra, né? Não? Refúgio é o que sobra. Refúgio é como se fosse uma coisa inútil. Se Paulo fosse uma pessoa errada, aquilo já seria uma coisa impressionante, não seria nem tanto de você desconsiderar, né? Mas Paulo, ele era um cara exemplar na sua conduta. No entanto, ele disse, eu peguei essa minha conduta, que para a maioria das pessoas é uma conduta justa, e eu simplesmente deixei isso de lado. Para quê? Para obter no lugar a justiça que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus. Baseada em quê? Na fé. A justiça que procede de Deus. A gente estudou aqui e viu que justiça representa obediência. E a gente viu aqui que a única obediência que é aceita por Deus é a obediência de Cristo. Qualquer tentativa nossa de obedecer a Deus, ela jamais será aceita. Porque ela representa aquele homem que entrou na festa com a sua própria roupa. Mas aquele homem que vestiu a veste nupcial representa eu e você quando vestimos a veste de Cristo, que é o que Paulo fez aqui. Por meio da fé, ele pega tudo aquilo que ele fez, o que ele é, e simplesmente ignora, deixa de lado e diz, eu quero somente a justiça que vem de Cristo. Não se trata, a parábola ilustra bem, né? Não se trata de uma classe de pessoas que vai fazer isso e outra classe que vai fazer aquilo. A parábola ilustra bem, ela mostra bem que é a única forma de você alcançar algo da parte de Deus é se você fizer isso. E se você abrir mão da sua justiça, abrir mão da sua obediência e lançar a mão da obediência de Cristo. Da justiça que vem de Cristo. Não se trata, Railson, de eu dizer assim, não, assim, eu vou ter força de vontade e eu vou conseguir. Não se trata disso. Se trata de você, como Paulo fala aí, ter fé. A palavra que aparece no finalzinho do verso 9 aí. De ter fé. Confiar naquele que é justo e que torna você justo. Isso se chama obediência pela fé. É dessa maneira que o povo de Deus obedece a Ele. É dessa maneira que o povo de Deus dá a entrada no reino dos céus. Né? Lá não haverá uma vírgula sequer de algo que eu e você tenhamos feito. Todas as palavras, todos os pontos, todas as vírgulas terão sido escritas por Deus, porque você teve fé nele. Essa é a lógica do céu. E é isso que essa parábola ensina. E Deus esteja nos dando a compreensão correta disso. Eu me lembrei agora aqui a gente vai ouvir um louvor especial, né? Me lembrei aqui agora do cego Bartimeu. Outra figura que aparece, o cego Bartimeu, Marcos 10, 50. Abra aí, Gabriel, por favor, antes de colocar a música. Marcos 10, verso 50. Para os irmãos lerem aqui comigo, esse versículo também está no mesmo contexto aí do que a gente viu. Marcos 10 diz que Bartimeu foi lá e clamou e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, não é isso? Aí Jesus chega e diz, vem, chamai-o, né? Aí o que foi que Bartimeu fez? Olha aí, ó. Lançou de si o quê? A sua capa. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E isso representa, irmãos, o encontro do pecador com Jesus. Ao momento que ele encontra Jesus, ele lança de si o quê? Suas obras, suas tentativas de fazer o que é certo. Eu vi um sermão explicando esse verso aí, e ele falava assim, aquilo foi o ato de extrema renúncia de Bartimeu. E o pregador falava assim, que tudo, absolutamente tudo que Bartimeu possuía na terra, era uma capa. Aquela capa era a sua casa. Ele não tinha casa. Ele morava dentro da capa. Quando estava fazendo sol, ele se protegia do sol com a capa. Quando estava chovendo, ele se protegia da chuva com a capa. Quando alguém dava um dinheiro a ele, ele guardava o dinheiro aonde? Dentro da capa. E de repente Jesus chega e diz, vem. O que é que ele faz com a capa?
Interessante que o que aconteceu com Bartimeu aqui é a mesma coisa que Paulo falou naquele versículo anterior, né? Eu peguei tudo que eu era, não é assim? E joguei para trás, para seguir somente o que Cristo me dá. Essa é a mensagem dessa parábola, irmãos. O céu é muito fácil, porque você não precisa fazer nada. Você só precisa crer naquele que já fez tudo. Essa é a mensagem que a Bíblia nos transmite, irmãos. Todo o nosso esforço é em vão, mas toda a nossa fé é extremamente útil para que a gente alcance o que Deus tem para nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Aprendemos mais sobre a parábola das bodas. Vimos ali a importância da veste adequada. Um último versículo que eu ia falar, que está no Apocalipse, fala que ali estão aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós vimos aqui que vestes representam obras. Quando esse versículo fala que as vestes foram lavadas e alvejadas, fala que nossas obras não são feitas por nós mesmos, mas são feitas por meio do sangue de Jesus. E através da fé nós podemos, ó Deus, fazer as obras que o Senhor espera e deseja de nós. Que cada um que está aqui nessa noite possa guardar essa mensagem no coração, que o Teu Espírito esteja acompanhando cada um de nós na nossa caminhada, de maneira que nós venhamos nos voltar para Ti e segurar a Tua mão, porque o caminho que o Senhor nos apresenta é extremamente fácil, não requer de nós esforço algum, apenas fé naquilo que a Tua palavra nos apresenta. Nos concede essa fé para que venhamos obter essa vitória na nossa caminhada. É o que nós pedimos e já agradecemos, no nome de Jesus Cristo.